Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Hoje aqui com um convidado super especial, Marco. Se calhar é melhor tu te apresentares para explicares o que fazes. A câmara é esta, portanto, se quiseres explicar. Bom, olha, antes de mais, obrigado pelo teu convite. Obrigado eu por estar ter aqui aceito, um bocadinho sim. contigo à conversa. O que é que eu faço? Eu faço muita coisa, não é? Eu faço, em termos profissionais, sou especialista de medicina chinesa, acupuntor, e portanto acabo por dedicar parte da minha vida a tratar patologias, doenças na maior parte das pessoas, através de métodos que fazem parte da medicina tradicional chinesa, que são abordagens diferentes, é um paradigma diferente de medicina, mas que, felizmente, já prevalece na humanidade há cerca de 5.000 anos e, portanto, e com provas dadas, porque se assim não fosse já se teria extinguido ao longo da história, penso eu. E é isso, basicamente. Em termos profissionais é isto. Depois tenho outras atividades. Sou autor, escritor. Dentro da profissão também faço publicação científica nesta área, porque acho que é uma coisa importante, principalmente para valorizar e demonstrar evidência científica nestas áreas, que é uma, normalmente, das alegações que surgem como crítica a estas áreas é o facto de não haver suficiente investigação científica nestas áreas, o que não é verdade. Portanto, normalmente isso é uma alegação fácil, mas se pesquisarmos vamos encontrar muito trabalho feito pelo mundo fora, não é? Em Portugal, efetivamente, não temos uma grande tradição nesta área, mas pelo mundo fora vai-se fazendo muita investigação. Mas, do meu ponto de vista, tento dar o meu contributo, por pequenino que seja, a conseguir publicar algumas coisas. Nomeadamente, às vezes, casos clínicos que eu vou seguindo em termos de clínica e que vou documentando e que vou, muitas vezes, fazendo alguns estudos com 2 e 3 pacientes e, portanto, que depois acabam por ser publicados e que acabam por ser também importantes naquilo que é a globalidade da investigação científica nestas áreas. O que é que faço mais? Olha, sou pai, Que já é um trabalho grande. Depois, sou companheiro, isso é um trabalho grande porque eu sou pai de 4 meninas, não é? E portanto dá algum trabalho. E ocupa-nos bastante tempo. E claro, depois com as pessoas com quem estou e as pessoas que estão comigo, tudo isso, a família, no fundo, requer-nos e ocupa-nos também tempo. Depois tenho outras atividades que faço, algum tempo livre que tenho. Sou também professor de Tai Chi Chuan, não sei se sabes o que é. Não, vou querer saber mais para a frente. O Tai Chi é uma espécie de ginástica chinesa que os chineses costumam fazer nos parques, assim, uma coisa muito suave, devagarinho, conciliado com a respiração. Portanto, e eu já pratico essas práticas há bastante tempo e curiosamente, na cidade onde vivo, dou aulas e também frequentemente, portanto, de 1 a 2 vezes por semana estou a orientar aulas também relacionadas com isto e pronto, não sei o que é que posso dizer mais. Olha, é deixar a conversa fluir, se calhar vais-me colocando algumas questões e eu vou-te respondendo, Décio. Eu tenho muita curiosidade sobre a acupuntura. Sim. Mas antes vou-te mostrar a pergunta que o nosso convidado anterior fez para tu poder responder e depois, como já sabes, no fim podes ir pensando já numa pergunta para o... Faço eu uma pergunta para o convidado seguinte. Foi o Gonçalo José, um empresário que é cantor e que tem uma banda, e ele fez esta pergunta, não sabendo que eras tu. Qual foi a coisa que mais lhe custou fazer na vida? Qual foi a coisa que mais me custou fazer na vida? Deixa-me pensar um bocadinho, porque sim, claro. Eu já tenho uma vida de quase 50 anos e, portanto, ainda não é, mas estou lá perto e, portanto, ainda há muita coisa para a gente pensar, a ver o que é que mais me custou fazer na vida. A primeira coisa que me ocorre, acho que foi despedir-me da minha mãe.
Acho que foi a coisa que mais me Quando custou. ela faleceu? Sim, quando ela faleceu. A minha mãe faleceu de doença oncológica. Eu sou filho único e, portanto, tive que acompanhar todo o processo, não é? E quando ela começou a ficar mais debilitada, tive que a trazer para perto de mim e acompanhar e etc. E a doença oncológica é muito complicada, o final. E principalmente quando são doenças oncológicas que são fulminantes. Não é? E o caso da minha mãe foi um bocado isso. Ela faleceu em 2018, no início de 2018, portanto não faz assim tanto tempo. E efetivamente aquilo foi uma questão de 2 meses praticamente, desde que lhe diagnosticaram o problema e depois toda a evolução até que ela acaba por falecer, não é? E foi uma degradação muito rápida, não é? Porque isso acompanha uma pessoa que nós estamos habituados a olhá-la como uma pessoa, não é? E eu falo no caso da minha mãe, que isto foi mas outros casos acontece assim, e a gente começa paulatinamente, num espaço curto de tempo, a ver um corpo a degradar-se no caminho de um cadáver. Eu posso fazer uma pergunta relativamente a isso? Sim. Tens alguma justificação para, a partir do momento que o paciente descobre que está com esse problema, o fim estar mais próximo? É a parte psicológica que joga muito, que vai acelerar o processo? É a parte clínica? O que é que tu achas que gera? Porque há pessoas que, por exemplo, com cancros graves, que nunca foram diagnosticados, que vivem e a partir do momento que descobrem que estão com o problema, duram muito pouco tempo. Olha, isso é uma situação complexa, quer dizer, nós estamos a falar e a dizer que esse tipo de situações acontecem, mas há um conjunto de variáveis que podem colocar em causa o quadro que tu acabaste de relatar, não é? Pronto, às vezes para nós passa-nos que a pessoa já tem aquele cancro há muito tempo e que parece que vive bem e só de repente quando toma consciência dele ou quando é diagnosticado a coisa começa a evoluir. A gente não sabe se já lá estava há muito tempo ou não, não é? Mas não há forma clínica de saberem quanto tempo é que não é assim tão simples. Normalmente os cânceres acabam por ser detectados, alguns dão sintomas, alguns não dão, por isso às vezes a importância dos rastreios. Exatamente. Para se poder precocemente conseguir ter essa informação e através de alguns sinais, sejam eles analíticos, através das análises clínicas ou imagiológicos ou etc., poderem detectar se qualquer coisa que não está a funcionar tão bem ou que apareceu ali algum tipo de massa, um quisto, um tumor, qualquer coisa que tenha que se seguir. Muitas vezes, muitos deles são surdos, portanto eles não se manifestam. O grande problema é esse. Não é? Pronto. E depois há outros que são também fulminantes, portanto quando aparecem aquilo é um curto espaço de tempo. Há cancros que a gente pode às vezes andar com eles N tempo e que são mais facilmente tratáveis, porque hoje a medicina consegue tratá-los de uma outra forma. Há outros que não é? Há outros que a gente já sabe que quando aparecem dificilmente a pessoa vai conseguir sobreviver e muitas vezes não se sabe quanto tempo a pessoa pode sobreviver ou não. Muitas vezes também é dado um determinado tempo de vida às pessoas e às vezes há muitos casos que a pessoa consegue chegar mais além disso, mas infelizmente mais tarde ou mais cedo a maior parte das situações oncológicas, aquelas mais graves, acabam por terminar numa situação de falecimento do doente, não é? E isso foi, de certa forma, o que aconteceu com a minha mãe. Pronto. E de facto, o problema dela era um cancro ao nível do sangue. Pronto. E a coisa foi... A anemia Não era leucemia. Não era leucemia, era um mieloma múltiplo, okay. Não é? Que é outra variante, não é? E que vai deformando um conjunto de células sanguíneas e etc. E depois o cancro é uma mutação, no fundo... Sim, o cancro é uma mutação acelerada. Exatamente. Não é? Portanto, as células vão se multiplicando sempre, não é? Nós vamos transformando sempre células e, de certa forma, há ali alguma informação que acontece nas células que começam a acelerar o processo. Ela começa-se a multiplicar mais depressa do que aquilo que devia e começa a formar então ali uma massa. Exatamente. Porque aquilo começa a fazer uma acumulação de células que se dividem e que vão crescendo. Pronto. E depois são células essencialmente malignas, portanto que agridem o próprio sistema.
E à medida que vão crescendo, muitas delas começam a libertar-se daquela estrutura maior. E isso é o que se chamam depois os processos das metástases, sim, e os processos de metastização. E, portanto, corre o risco de essas células entrarem no fluxo sanguíneo e irem parar a outros sítios, não é? E então começa a disseminar e, portanto, aí a coisa começa a ser pior. Pronto. Mas respondendo e voltando à pergunta, acho que essa foi a situação mais difícil. Foi essa despedida, porque foi acompanhar a minha mãe numa cama no fundo, a definhar. Numa cama de hospital, a definhar, sim. Ela já não conseguia falar, já não conseguia, portanto, a estrutura da cara já era uma coisa muito cadavérica. E pronto, e é uma coisa que nos fica, não é? Eu depois tive que deixar a minha mãe por volta da meia-noite, que foi até à altura que me permitiram estar no hospital. Ela faleceu depois à 1h e pouco da manhã. Foi-me dito no dia seguinte, e eu acredito que ela estava ali à espera que eu me fosse embora, no fundo, não é? Estava ali comigo e ao fim de uma horita eu fui-me embora e já não tinha ninguém, e ela foi. E pronto, mas foi complicado, foi complicado. Custou-me no sentido de ser alguém tão próximo, não é? E tão importante na minha vida, porque eu sou filho de uma família monoparental e a minha mãe foi quem me criou e foi quem fez praticamente tudo por mim, não é? Sim. E então, pronto, é alguém que tinha um significado grande, não é? Na minha vida, e de repente, e provavelmente seria a pessoa que mais me amou na vida e se calhar a mulher que mais me amou na vida, não é? Por muitas relações que eu possa ter, por muitas mulheres que passem pela minha vida e que me possam amar, a minha mãe seguramente é aquela que mais me amou de uma forma incondicional e sem requisitos. E, portanto, para mim foi difícil aquele momento daquela despedida, mas foi também, de certa forma, reconfortante poder ter a possibilidade de ter feito aquilo, não é? Estado ali naquele momento. E como é que uma pessoa ligada à medicina, no fundo, um filho, uma pessoa que trabalha com acupuntura, por exemplo, lida com essa situação toda? O teu pensamento nunca foi: será que eu consigo arranjar uma solução aqui na acupuntura? Sim, eu fui tentando, quando a situação surgiu, não é? E os primeiros sintomas que ela foi tendo passavam muito por questões de dor, não é? Dores essencialmente na coluna, porque este tipo de problema, apesar de ser um cancro do sangue, afeta muito os ossos, eles vão ficando debilitados e efetivamente podem até começar a fraturar com alguma facilidade e trazem dores muito fortes, não é? E a acupuntura tem uma eficácia muito grande na clínica da dor, portanto tem uma eficácia analgésica bastante elevada. E eu fui fazendo aquilo que eram as ferramentas que tinha à mão, fui tentando usá-las com a minha mãe, não é? E consegui aliviar algumas situações de dor, algumas situações que iam decorrendo do processo de degradação que a doença trazia, de forma a conseguir dar-lhe um bocadinho mais de qualidade de vida durante aquele tempo. Mas, de facto, é uma situação muito agressiva que não havia volta a dar. Portanto, e nunca tentaste nem a própria quimioterapia. Não tentaste outras terapias? No Brasil, na clínica, como é que aquilo se chama? Há qualquer coisa que fizeram um estudo que conseguiram descobrir uma propriedade que ajudava muito a melhorar quem tinha, e em muitos dos casos desapareceu na totalidade o cancro. Aquilo eu não me recordo, mas é uma universidade no Brasil assim muito conhecida. Não conheço aquilo que estás a falar, mas há sempre coisas que vão aparecendo e há situações que vão aparecendo, mas a maior parte das coisas relacionadas com a oncologia e com o tratamento, não tenho a certeza, com o tratamento do cancro, muitas delas também são abordagens que por vezes dão bons resultados, não é? Na Alemanha, muitas vezes também há situações que outras metodologias de tratamento que vão sendo utilizadas, mas também muitas delas são direcionadas para determinados tipos de cancro. Sim. Não é? Pronto. E às vezes não são todos eles que conseguem fazer esse tipo de abordagens. Portanto, isto não é propriamente um tratamento tipo panaceia que dá para todos os tipos de cancro. Não é? E às vezes alguns deles, principalmente aqueles que são mais agressivos e mais complicados de tratar, os recursos e as alternativas que tens não são assim por aí além, para além daquilo que a gente já conhece, não é? E que se vai fazendo
dentro das possibilidades para melhorar a condição das pessoas e poder assegurar alguma sobrevivência. Ok. A acupuntura surgiu como na tua vida? Olha, a acupuntura surgiu... É assim, eu quando tinha para aí os meus 15 anos, comecei a praticar artes marciais. Comecei a fazer karatê, depois tinha 17, na zona onde eu vivia já estava a fazer karatê, conheci uma escola de Kung Fu que também lá estava a lecionar e então comecei também a praticar e pronto, este meu interesse por as culturas orientais e os orientalismos e estas coisas fizeram-me também ao mesmo tempo pesquisar muita teoria, muita cultura, muita filosofia, não é? E então eu fui, de certa forma, à medida que ia praticando as artes marciais, ia buscando também, porque, como tu sabes, a prática das artes marciais tem também uma componente filosófica, disciplinar e de princípios bastante arraigada, digamos assim. E há um conjunto de aspectos teóricos e de aperfeiçoamento do caráter da própria pessoa e do praticante que nos são dados e que vêm da história do país que normalmente desenvolveu essas artes marciais. O karatê vem do Japão e, portanto, a cultura japonesa é extremamente rica num conjunto de coisas. O Kung Fu veio da China e, portanto, eu fui sempre lendo muita coisa e livros relacionados com filosofia oriental, depois outros mais ligados com a espiritualidade, com as religiões, que sempre foi um tema também que me seduziu e que eu ainda continuo de uma forma mais autodidata, digamos, a estudar, a investigar, e a pesquisar e a conhecer. E, de certa forma, nessa leitura e nessas leituras e nessas abordagens do conhecimento, fui percebendo, porque muitas vezes os temas e os capítulos dos livros trazem várias matérias, fui percebendo que havia uma perspectiva no Oriente da saúde diferente daquela que se encontrava no Ocidente. A maneira de olharem para as doenças, a maneira de tratar, as abordagens de tratamento e de concepção, como se viam os sintomas e as doenças em si, e, portanto, era uma forma diferente e despertou-me algum interesse, não é? E, nomeadamente, aquilo que era mais diferente, digamos assim, era a acupuntura. Portanto, dentro daquilo que é a medicina chinesa, não é? Que tem várias terapêuticas da qual se socorre para os tratamentos dos pacientes, a acupuntura é efetivamente aquela mais exótica, digamos assim, mais estranha, não é? Principalmente para os ocidentais. Porque a medicina chinesa, normalmente, nós utilizamos plantas medicinais, mas as plantas medicinais também já eram utilizadas no Ocidente, tanto pelos naturopatas, os antigos chamados médicos naturistas. Exatamente. As mezinhas que a gente conhece das nossas avós e, portanto, a utilização das plantas, os chazinhos, etc. Portanto, isso não tinha grande novidade. Na China também se fazia e no Oriente também se utilizava. A medicina chinesa tem, por exemplo, a utilização de vários tipos de massagem, mas a massagem também era uma coisa que se fazia no Ocidente. Os romanos cultivaram a massagem durante muito tempo e etc. E, portanto, a novidade e a coisa estranha e diferente era, de facto, a acupuntura, a utilização de agulhas em determinados pontos do corpo para produzirem determinado efeito fisiológico e terapêutico sobre um corpo que, efetivamente, está doente ou está desequilibrado, digamos assim, nos seus sistemas. E isso era aquilo que, na altura, mais me despertou curiosidade. E, portanto, foi assim que eu fui descobrindo que existia essa perspectiva diferente. Quando cheguei ao final do meu 12º ano, tinha que tomar decisões. Pronto, e o que é que eu queria fazer, não é? E o que é que gostaria de fazer na vida, etc. Acho que se tivesse seguido uma via mais ortodoxa ou mais convencional, hoje seria um biólogo, provavelmente, não é? Porque a biologia era uma das matérias que eu gostava imenso na altura e provavelmente teria seguido biologia e hoje seria um biólogo de investigação, provavelmente. Mas naquela altura decidi que achava que, até porque a minha formação no secundário, 10º, 11º, 12º, tinha sido dentro da área da saúde e, portanto, a saúde sempre foi uma coisa que me interessou, não é? As questões da saúde.
E então, nessa altura, tive que decidir, bom, o que é que queres fazer? E a decisão foi, eu quero fazer acupuntura, quero investigar mais isto, quero saber mais sobre a medicina chinesa, quero saber o que é isto dos meridianos, da circulação da energia, desta linguagem que é utilizada na medicina chinesa, o que é que isto significa, e quero aprofundar os conhecimentos, e é isto que eu quero fazer, e quero depois pôr isto em prática. E assim foi. Fui procurando, fui pesquisando na altura, isto estaríamos nesta altura estávamos para aí em 91 do século passado. Uhum. E então fui pesquisando o que é que havia em termos de cursos, em termos de formação, que não havia praticamente nada, havia muito pouca coisa. E pronto, e aqueles primeiros cursos que eu fui conhecendo e que fui sabendo, inscrevi-me e fui fazendo, não é? O meu primeiro curso que fiz eu vivia na região de Lisboa, não é? Eu sou natural de Lisboa, e havia uma formação que era dada no Instituto cá em Portugal, em parceria com o Instituto de Acupuntura da Coreia. Uhum. E, portanto, era um curso de 2 anos, e esse foi a porta de entrada para esta aprendizagem, digamos assim. Depois, a partir daí, fui procurando mais. Cá, fora, fiz formação em Madrid, fiz formação em Paris, até acabar por dedicar algum tempo para me deslocar para o Oriente, não é? E fiz estágios hospitalares na China, fiz formação também em universidades chinesas, e a última coisa que acabei por fazer em Pequim foi o grau de doutor em acupuntura e moxibustão, não é? Dado por um comitê interuniversitário de várias universidades de medicina tradicional da China, onde é feita a avaliação dos estrangeiros, não é? Para ver o nível de formação que eles têm e se está adequado com a formação que têm os chineses e aqueles que são formados na China. E propões-te, nesta altura, a fazer essa examinação, que passa por um conjunto de testes, um conjunto de trabalhos que tens que apresentar, etc. E pronto, e assim foi. E felizmente correu com bastante sucesso, consegui. Na altura fiquei a saber que, isto foi em 2001, salvo erro, que eu obtive o diploma, que me foi emitido por lá, e fiquei a saber que tinha sido o primeiro português a ter conseguido o grau, porque aquilo tinha 2 níveis, tinha o nível B e o nível A. O nível B tinha a ver com a pontuação que tu conseguias, não é? E, portanto, o nível B, eles depois designavam-te como técnico da acupuntura e moxibustão, e depois tinha o nível A, que era Doctor of Acupuncture and Moxibustion, portanto, doutor em acupuntura e moxibustão. E então eu tinha sido o primeiro português, porque aquilo depois é registado no notário em Pequim e etc, e era a primeira pessoa com nacionalidade portuguesa que tinha conseguido o nível A, portanto, parabéns, o título João. de doutor. Parabéns. Foi interessante na altura, foi interessante, a gente gosta, não é, de ver pelo menos o reconhecimento Claro. porque foram muitas horas de estudo e de entrega, empinar muitas matérias, não é? São muitas coisas e de facto a medicina chinesa tem muita coisa, especificamente a acupuntura tem muita coisa para memorizar, não é? Porque tu tens que conhecer a maior parte dos pontinhos que estão espalhados pelo corpo, não é? E tens que conhecer onde é que eles estão, para que é que eles servem, o que é que eles fazem, como é que os deves utilizar e, portanto, só para teres uma ideia, os clássicos, aqueles que são referidos nos textos mais antigos da acupuntura, são na ordem de 365 pontos. Portanto, são à semelhança quase dos dias do ano, não é? Uma certa forma metafórica de desenvolver os pontos. Mas, na verdade, na prática clínica, eles hoje são entre 800 a 1000 pontos que podem ser utilizados. Portanto, teres esta ideia ao presente, a existência destes pontos, onde é que eles estão, como é que devem ser utilizados, a que profundidade tu deves usar, a colocação da agulha, etc. Portanto, um conjunto de variáveis requer que tenhas muita capacidade de memorização, não é? E de empinar aquelas coisas todas. E, portanto, naquela altura também estava com aquela pica toda de desenvolver e de aprender cada vez mais e de facto,
Custou, deu trabalho, mas valeu a pena. Mas acho que valeu a A pena. acupuntura remete-nos, o início da acupuntura remete-nos para que século? Para que época? Sim. As coisas mais antigas que são referenciadas com a acupuntura têm à volta documentadas, porque supõe-se que antes deste tempo possa haver já a utilização dos princípios acupunturais, não da forma como nós conhecemos hoje, com agulhas e etc. Não é? As primeiras utilizações da acupuntura com o princípio de determinadas zonas do corpo a serem estimuladas ou picadas ou pressionadas começaram por ser com a utilização de ossos e pedras e etc. Portanto, pedras pontiagudas que faziam, de certa forma, o mesmo efeito. Com o tempo, as coisas foram evoluindo e hoje temos agulhas finíssimas e refinadas da acupuntura com que trabalhamos em termos clínicos. Mas aquilo que é documentado em termos dos clássicos rondará aí à volta de 4.500 anos atrás. É possível e crê-se que efetivamente a prática seja anterior, não é? Pronto. Mas textos escritos em que se referem, e mesmo assim não se referem propriamente à acupuntura, esses primeiros. Referem-se à moxibustão. Eu há bocado disse que a minha titulação era doutor em acupuntura e moxibustão, porque a moxibustão é a utilização de plantas medicinais, normalmente Artemisia vulgaris, aquela que é mais frequentemente utilizada, e que se usa para fazer arder e fornecer calor a determinados pontos específicos do corpo, que são os mesmos onde nós utilizamos as agulhas. Exatamente. Só que em vez de, às vezes usa-se, por exemplo, um conezinho que se faz com a planta, parece um algodãozinho. Mas não se toca na pele, pois não? Há direta e indireta, sim. Hoje em dia não se faz. Hoje em dia já não se faz aquela que cria uma cauterização, que queima. Okay? Já não se faz, praticamente não se faz. Ou então, quando se faz direta, tem-se sempre alguma coisa que possa proteger entre a artemisia, que é a arte, e a pele. Como, por exemplo, uma rosela de gengibre, ou uma quantidade de sal que pomos a criar barreira entre a pele e a artemisia. Pronto, isto quando fazemos mais de forma direta. De forma indireta, podes usar também nesse conezinho, em que quando ela já está praticamente a começar a chegar à pele, tu apagas, às vezes só com o teu dedo apertando, apaga. Porquê? Porque crias a ausência da possibilidade do oxigênio continuar a fazer a combustão da artemisia e, portanto, ela cessa de queimar, não é? Ou então usas muito um charuto, que é o mais frequente, não é? É usares, por exemplo, uma espécie de um charuto acho que é esse que eu conheço, onde a artemisia está enrolada, uma espécie de charuto, metes aquilo assim a arder e então depois vais quase que picoteando e fornecendo calor a determinados pontos conforme aquilo que for necessário tratar, não é? Pronto. Estes livros que eu me refiro tinham muito uma relação em termos clínicos, porque a medicina chinesa, isto fazendo aqui um parênteses, a medicina chinesa assenta em determinadas teorias básicas. Uma delas é a teoria do yin e do yang. Não sei se já ouviste falar. Já, isso, completamente, sim. Pronto, aquele símbolozinho que tem redondo, que tem o preto e o branco e uma pintinha de um lado, pronto. E que normalmente são chamados o símbolo dos opostos ou qualquer coisa deste género. Pronto. Esse símbolo remete-nos para a teoria do yin e do yang, das polaridades, não é? E essas polaridades que são, no fundo, tudo aquilo que a gente vê no universo manifestado, naquilo que conhecemos enquanto manifestação. E os chineses consideram, essencialmente, dentro de uma filosofia que é a chamada filosofia taoísta, consideram que toda a manifestação é dual, não é? Portanto, tem um lado yin e tem um lado yang. E se nós olharmos para aquilo que vemos à nossa volta, praticamente tudo é assim. Sim. Temos a noite e temos o dia, temos o alto e temos o baixo, temos o gordo e o magro, temos o dentro e o fora, há sempre dualidades, não é? Pronto. E então, nestes tratados, falava-se muito também nestas polaridades que tinham a ver essencialmente com o tempo,
aquilo que era a envolvência dos seres humanos. Se estávamos no verão, se estávamos no inverno, se o tempo era quente, se o tempo era frio. E a moxibustão é especificamente um tratamento que se usa muito no inverno, exatamente para fornecer calor a determinadas zonas que arrefecem muito, nomeadamente questões articulares, problemas reumatismais, etc. Não é? E então, as primeiras referências aos conceitos da acupuntura, a utilização dos pontos e os trajetos dos meridianos, que são, no fundo, canais por onde se mobiliza aquilo que os chineses chamam de qi. Nós hoje traduzimos de uma forma mais lata e, se calhar, da forma mais inteligível, por energia, portanto, uma energia vital, ou seja, é a energia que anima a vivência de todas as células e que as torna vivas, de certa forma. Então, todos estes conceitos aparecem referenciados maioritariamente para a moxibustão. Depois é que começa a surgir a acupuntura, ou seja, a utilização de outras ferramentas, até às agulhas mais tradicionais e às agulhas que hoje se conhecem. As pessoas são capazes de ter curiosidade de perceber na prática o que é que a acupuntura pode fazer. E eu acho que seria interessante explicarmos, por exemplo, contra vícios. Álcool, drogas e não só vícios, por exemplo, pessoas que precisam de emagrecer. Até que ponto é que poderá ajudar a minimizar esse vício, não é? Olha, assim, eu não gostava de circunscrever apenas e ficar aqui muito à volta de apenas destas duas coisas que enunciaste, porque a acupuntura é muito mais do que isso, não é? Ela pode ser usada, às vezes pode-se achar que é assim uma espécie de chavão e uma coisa muito abrangente que cai no exagero, mas não é, porque se nós pensarmos, eu posso dizer que a acupuntura pode ser utilizada em praticamente todas as patologias. Ok. Todas as doenças que tu possas pensar, não é? Se pensarmos que o sistema da medicina chinesa, que é um paradigma de medicina, ou seja, um modelo de medicina distinto daquilo que nós conhecemos da medicina convencional, não é? A medicina convencional vem essencialmente da escola grega de medicina, evolui depois para a escola árabe, etc. Portanto, tem um percurso até hoje chegar àquilo que nós conhecemos como uma medicina essencialmente tecnológica. Okay. Pronto. Mas isso não tem mais do que 50 anos, à volta disso, 50, 60 anos, em que começa a tecnologia a ser preponderante na prática da medicina. Mas houve outros sistemas de medicina no mundo. Não é? Nós que somos ocidentais somos herdeiros desta tradição médica. A China é um império e para além disso é quase um continente em termos geográficos, não é? E portanto, logo aí, e durante muito tempo foi fechada praticamente ao resto do mundo. Então ela teve que desenvolver um sistema de medicina próprio, não é? Não só a China, por exemplo, a Índia tem um sistema também de medicina próprio, como é a medicina ayurvédica, por exemplo, e outros sistemas mais minoritários, mas que existem por esse mundo fora. As próprias etnomedicinas, que são medicinas dos índios e do Amazonas. Sim. Pronto. Então, a medicina chinesa tem que tratar as patologias e as doenças da forma que possa. E foi-se desenvolvendo para tratar todas as doenças que apareciam na população chinesa. Não é? E, portanto, não é só para vícios, não é só para emagrecer. Sim. Não é? E nós vamos abordar tudo o resto. Eu acho que seria interessante as pessoas perceberem, por exemplo, é possível. Sim. É possível. Porque há pessoas que não têm esse conhecimento, entende? A acupuntura, por exemplo, na questão dos vícios, voltando à questão dos vícios, é muito utilizada, por exemplo, para a desintoxicação tabágica. Exatamente, não é? Sim, era aí que queria. Que é um vício, se calhar, dos mais leves, não estamos a falar de drogas mais pesadas, nem drogas mais duras, mas que, para muitas pessoas, é uma dificuldade. Não é? As pessoas têm muita dificuldade em conseguir libertar-se do tabaco. Sim. Muitas vezes querem, mas não conseguem fazê-lo. Outras conseguem. Eu tenho muitos pacientes e conheço vários casos. Muitos pacientes não, mas os pacientes normalmente vêm até mim porque precisam de uma ajuda. Claro. Mas depois referenciam outras pessoas que conheceram. Olha, eu tinha o meu cunhado e etc. que chegou e conseguiu
deixar de fumar de um dia para o outro e etc. Ou então porque apanharam algum susto ou tiveram algum infarto ou uma coisa assim e de repente deixaram de fumar. É possível deixar de fumar só pela força de vontade. Sim, isso completamente, é possível, sim, okay? completamente. Mas há muitas pessoas que não o conseguem fazer e precisam de alguma ajuda, não é? E a acupuntura é uma das terapêuticas hoje reconhecidas com mais eficácia na desintoxicação tabágica. Daí a minha pergunta. E aí pode ser utilizada só como uma terapia autónoma, em que a pessoa recorre como uma ajuda e consegue libertar-se do tabaco. Quando falamos de outros vícios, por exemplo, alcoolismo, drogas mais pesadas, toxicodependência, a acupuntura é usada como complemento. Não é? Temos, por exemplo, existem vários centros de reabilitação de toxicodependentes, que têm programas terapêuticos, em que têm várias matérias que são feitas com os seus doentes, chamemos-lhe assim, não é? E efetivamente a acupuntura integra, juntamente com psicoterapias, com farmacologia, não é? Tratamento da área farmacológica. Muitas vezes a acupuntura é mais uma terapia que ajuda a que a pessoa consiga libertar-se dessa habituação, desse vício e etc. A acupuntura na parte das pessoas que estão com depressão também é muito forte. É imenso. É imenso. Sim. Esse é um dos públicos que mais nos procura. Nós, enquanto profissionais de medicina chinesa. Sim, há muita gente e em algum momento da vida quase todos nós passamos por uma fase mais depressiva ou durante mais tempo, menos tempo. Alguns até voltam mais do que uma vez. E, efetivamente, a acupuntura e a medicina chinesa, no geral, depois é importante perceber dentro da medicina chinesa quais são as terapias mais indicadas para cada... interromper. Sim. Tu tens um habitante ao teu lado, ajudem-me, ali ao lado, um aranhão, tira, eu estou sim, onde está? Levanta a mão, toca. Mas se calhar não faz mal. Não, ele não te faz mal nenhum, está na tua mão, nem o mates. É tão pequenino, olha lá. É só porque eu estou a falar isto contigo. Isto é sinal de dinheiro. Olha, Deus dizem. Olha, então deixa eu estar. Espera aí, deixa pô-lo aqui na mesa, então a gente vai agora bater o bichinho. Não, a ideia não era matá-lo, era tirá-lo. Deixa eu estar, ele gosta de ti. Não, mas depois eu vou ter que o superar porque ele não me larga, queres ver? Pronto, já foi. Continua, desculpa, é que estava a falar contigo e vi aí. Estavas a vê-lo pendurado. Estava a giro. Era espécie de um brinco. Um brinco, exatamente. Continua, desculpa. Mas estávamos aonde? Estávamos a falar sobre a situação da medicina na parte da depressão. Sim, da depressão. Então, voltando a essa área. Essa área é uma das áreas mais trabalhadas. Pronto. Em termos clínicos, daquilo que mais recorre às minhas consultas são pessoas... Aquilo que mais traz as pessoas são problemas musculoesqueléticos, que têm a ver com problemas articulares, problemas de tendinites e coisas deste género. E depois o segundo nicho de pessoas que procura a medicina chinesa e a acupuntura são efetivamente pessoas que têm algumas alterações, alguns distúrbios emocionais que têm a ver com a depressão, a ansiedade, estas situações mais frequentes que nós hoje vamos encontrando na nossa sociedade. E nesta área especificamente é interessante porque é uma das indicações mesmo. A Organização Mundial de Saúde fez aqui há uns anos atrás uma listagem sobre um conjunto de doenças ou patologias em que aconselhava a utilização da acupuntura. Sim. E em segundo lugar dessa listagem, que era à volta de umas 40 e tal patologias, aparecem exatamente estas questões da depressão, ansiedade e, portanto, isto demonstra que efetivamente é muito eficaz nestas situações e evita que as pessoas muitas vezes andem a ter encher-se de muita medicação, quando às vezes poderiam tomar até uma menor quantidade. Algumas situações nós conseguimos inclusivamente tratar o paciente e fazer passar essa fase sem ter que socorrer sequer de qualquer tipo de farmacologia. Sim. Não é? Outras situações conseguimos inclusivamente fazer com que, quando são situações um bocadinho mais graves, fazer com que a pessoa tenha e que possa ter uma redução na toma desses fármacos. Porque uma das coisas que a acupuntura faz
e isto já está estudado e existem alguns estudos a comprovar isto, é potenciar a ação dos fármacos. Portanto, existem estudos que foram feitos com um grupo de pessoas que, para uma patologia qualquer, estava a tomar o fármaco e a fazer tratamento acupuntural, e outro grupo de pessoas que só tomava o fármaco. E foi-se verificando que o grupo que tomava fármaco e que fazia acupuntura tinha melhores resultados com quantidades menores de fármaco. Não precisava tomar tanto fármaco para conseguir os mesmos resultados ou melhores. O Estado ajuda, de alguma forma, a nível monetário, as pessoas que precisem de recorrer a essa... Não. O Estado não comparticipa estas áreas. Portanto, o Estado, nestes últimos anos, já fez alguma coisa que foi regulamentar estas áreas. Portanto, hoje existe lei que define estas áreas como profissões, não é? E estão regulamentadas. Agora, apoio do Estado em termos de comparticipação e etc., verbas que possam ajudar as pessoas a recorrer a este tipo de terapêuticas, não, neste momento não. E nem sei quando é que será possível isso acontecer, porque agora, dentro desta configuração de pandemia em que vivemos, e mesmo, não sei, tenho algumas dúvidas que seja uma coisa... Nós vamos continuar a lutar por isso, não é? Nós, profissionais, quando eu digo eu e colegas dentro destas áreas, porque somos bastantes, não é? O Estado, pelo menos, conseguiu nestes últimos anos, e isto foi conseguido essencialmente no ano 2013, regulamentar aquilo que em Portugal se designou ou se convencionou chamar terapêuticas não convencionais, portanto as TNCs, não é? Que foram sete profissões novas no fundo que surgiram, não é? Que foi a acupuntura, a medicina chinesa, a hipnoterapia, não, essa não está, a homeopatia, a naturopatia, a fitoterapia, a quiroprática e a osteopatia. Pronto. Estas são as 7 que, no fundo, são 7 novas profissões que foram regulamentadas e que hoje têm uma lei definida que diz o que é a profissão destes profissionais destas TNCs e o que é que podem fazer, como é que devem atuar, etc, etc. E, portanto, hoje, com essa regulamentação, claro que estamos um bocadinho mais protegidos, não é? Em termos de profissão, e é uma profissão que já existe. Então temos muito trabalho para fazer, não é? Temos muitas conquistas para fazer, porque, tal como dizias há pouco, as pessoas, e como deves calcular, a maior parte dos pacientes pergunta-nos sempre, não é? Quando é que estas terapias são regulamentadas, são comparticipadas, apoiadas pelo Estado, quando é que nos dão aqui alguma ajuda? Aí nós dizemos sempre que até à data não é possível, nem se vislumbra quando é que possa ser. Mas... E uma terapia desse género é de fácil acesso a nível monetário à população? Olha, para algumas pessoas será, para outras não é? Isto é como tudo. Agora, se me perguntares, uma terapia deste género é cara? A pergunta seria essa, mas não ser tão objetivo. Sim, mas é claro, e eu entendo, é cara para alguns bolsos, para outros não será. Agora, se vermos no cômputo geral, eu responderia-te se calhar que não é cara. Não é cara. Não é cara porque eu posso dizer basicamente aquilo que é o meu pressário, por exemplo, que tenho nas clínicas onde trabalho e onde vou prestar serviços. Quando vais fazer uma primeira consulta, a primeira consulta já inclui a primeira sessão de tratamento e o preço que eu levo dessa primeira consulta, porque aí fazemos a recolha de toda a informação clínica do paciente, a avaliação, o diagnóstico, etc. Isto nunca leva menos do que 1h30. Portanto, é uma primeira consulta que tem sempre, normalmente, este tempo de duração. Pelo menos para mim, comigo é assim. Isto tem um valor de 60 euros. Não é? Tens consultas de especialidade muito mais caras do que isto. Sim. Depois, cada sessão que tenhas que dar continuidade, porque normalmente a acupuntura funciona dessa forma, têm que ser feitas sessões e o paciente não pode levar as agulhas para casa e pô-las lá em casa, não é? Sim. E então tem que se deslocar à clínica e vir fazer as suas sessões com alguma periodicidade e então cada sessão que tiver que fazer, e já é um bocadinho à semelhança da fisioterapia, não é? Que também temos que funcionar com sessões. Cada sessão que tiver que fazer tem um valor de 30. Não é? Pronto. É assim... Se tu me perguntares, bom, mas isso é muito dinheiro? Não é, porque
as pessoas às vezes comparam com aquilo que gastam, por exemplo, nos medicamentos se forem às farmácias. Sim. Mas as pessoas consideram aquilo que gastam na farmácia, não é? Mas esquecem-se que o Estado comparticipa uma quantidade imensa de cada fármaco que eles levam para casa. Sim, completamente. Porque se eles tivessem que pagar o valor que o fármaco pede e que vale, seria muito não é? mais caro. Só do seu bolso, sem nenhuma comparticipação, seria seguramente mais caro do que irem fazer acupuntura e fazer uma sessão de... Só para as pessoas terem noção, uma terapia, por exemplo, para tentar melhorar ou resolver uma depressão, quantas sessões leva? Depende de paciente para paciente, eu sei. Exatamente. Mas não existe um... Olha, é muito variável porque depende da situação de cada pessoa, não é? Mas em média, para tu conseguires, se calhar, bom, já estou a considerar aqui e reportando-me um bocadinho à minha experiência clínica, para tu conseguires mesmo casos um bocadinho mais complicados e que te levem um bocadinho mais tempo a tratar, eu creio que tu consegues fazer isso, e isto para teres a pessoa bem e depois, durante um bom período, não entrar na mesma fase. Sim. Com umas 20 sessões consegues fazer isso. Ou até consegues fazer com menos. Acho que é importante as pessoas terem essa noção. Isto já considerando uma situação que é complicadita de tratar. Não é? Okay. E sessões tipo semanais? De 15 Normalmente 15 dias? sessões semanais, sim. Okay. Normalmente sessões semanais. Existem colegas que às vezes optam por fazer sessões mais passadas. Eu não tenho essa prática. Portanto, aquilo que eu conheço e ao longo dos anos de prática que tenho, eu acho que a acupuntura proporciona eficácia clínica e terapêutica se tu mantiveres pelo menos de 8 em 8 dias a fazer uma sessão. Okay. Quando espaças mais do que isto, vai-se perdendo o corpo grande parte da memória. Vai-se perdendo a eficácia daquilo que foi a estimulação que tu foste produzindo naquele tratamento, e quando vais fazer o outro já é muito à frente. Okay. E portanto, eu consigo melhores resultados se o fizer sempre assim. Não é? E nos países do Oriente, sempre que fui estagiar e foi quando estive... Assim. Inclusivamente no Oriente tu tens, por exemplo, na China tu tens hospitais só de medicina chinesa, não é? E portanto a China é um mundo, não é? E tu tens milhares de pessoas que diariamente vão ao hospital, e há situações em que as pessoas vão fazer tratamentos todos os dias. Portanto, exatamente, chegam sim. ao hospital, mas lá é comparticipado, não é? Sim, é diferente. Lá é comparticipado. Claro. Tu nunca tiveste nenhuma situação estranha que tentasses resolver, que até podes ter conseguido resolver, mas foi estranho o pedido? Percebes o que eu quero dizer? Sim, acho que estou a perceber o que é que tu queres dizer e estou aqui a tentar pensar em alguma situação mais estranha. Sabes que a gente no nosso dia-a-dia vamos lidando com coisas muito regulares, questões muito regulares que às vezes... Estar estranho, estou a dizer estranho para nós. Sim. Mas para o público. Alguma coisa estranha que me tivesse impedido... uma doença, um tico, uma coisa que fosse... Já houve questões estranhas de pessoas a pedirem-me umas coisas efetivamente que a acupuntura não podia dar uma grande ajuda. Um exemplo? Não é? Por exemplo, lembro-me de um paciente que uma vez me chegou e pedia o que trazia à consulta, efetivamente, era... dizia, eu não consigo ter gosto pela leitura, a minha família está-me sempre a aborrecer porque não consigo ler livros, os livros maçam-me, etc. Será que a acupuntura me pode ajudar? E coisas assim. Aí eu fiquei um bocadinho sem saber o que é que responder. Era um rapaz novo, não é? Na altura estudava ainda, acho que estava no secundário, uma coisa assim. E eu fiquei um bocadinho sem saber o que lhe responder, quer dizer, mas também não tenho nenhuma base para saber se a acupuntura eu conseguia ajudar, não é? E também não achei ético da minha parte dizer-lhe, olha, sim, vamos lá tentar e etc. Como, pronto, dá a sensação que estava só a querer ganhar dinheiro ali com o rapaz sem saber o que é que poderia ajudar. E então disse-lhe, olha, não faço a menor ideia se a gente vai conseguir dar alguma ajuda, mas acho
que efetivamente daquilo que eu conheço da acupuntura a gente não vai ter grande resultado com o tratamento acupuntural. Para pô-lo a ler, se você não gosta de ler, e se tem dificuldades na leitura e se a leitura o massa muito, não é com uma agulha ou duas de um pontinho ou outro que você de repente já passa a ser um leitor exímio e passar a estudar ou fazer mais isto ou mais aquilo. Pronto. Lembro-me, por exemplo, dessa situação, mas poderão ter existido outras, agora não te sei trazer aqui para cima da mesa. Já tiveste alguma situação que não conseguiste resolver, mesmo muito complicada, que não... Muitas, quer dizer, nós como profissionais de saúde e dentro de que área for, não é só na medicina chinesa, mas como qualquer área da medicina, não conseguimos resolver todas as situações, não é? Porque se assim fosse não havia insucesso de ninguém, e quase ninguém morria, ninguém era doente, porque toda a gente estava com o problema resolvido, não é? E portanto, sim, já houve situações em que eu esperava ter determinados resultados e que não aconteceram, não é? E não aconteceram por um conjunto de fatores. Muitas vezes não acontecem porque o paciente também não permite. Pois é, isso queria perguntar, que eu acho que muitas vezes a parte psicológica joga muito contra a terapia. Pronto. É assim, a parte psicológica não só. A parte psicológica joga muito porque as pessoas normalmente quando chegam, há que dizer que muitas das pessoas que recorrem... Um ceticismo muito grande, não? Não. Okay. As pessoas que vêm acreditam, porque se não acreditassem, há uma minoria que te aparece e diz, eu não acredito muito nisto, mas já tentei tudo. Exatamente, então, sim. Vamos lá ver. Mas a maior parte das pessoas acredita e vai motivada e diz, eu quero, sei que já houve pessoas que ou já me disseram, ou já me falaram, ou até gente da família que já fez e portanto eu quero ver se me pode ajudar. Pronto, e as pessoas vêm com alguma motivação e isso é fundamental, é muito importante, porque se a mente não tiver a ajudar, então torna-se um grande obstáculo e uma grande resistência à eficácia do tratamento acupuntural como de qualquer outro. Não é? Às vezes o problema mais psicológico das pessoas é a ansiedade. Okay. As pessoas vêm, para já, muitas vezes aparecem já como o último reduto, não é? E não deveriam aparecer assim. Deveriam aparecer na perspectiva de eu estou com este problema e deixa-me ver, eu quero tratá-lo desta forma e vamos lá. Muitas vezes já passaram por aqui, por esta especialidade, já tomaram isto, já tomaram aquilo e então vamos lá experimentar se eu aqui consigo alguma coisa. Ora, isso faz com que nós, não é? Mesmo quem trabalha nesta área, sabe que se o paciente nos chegar mais cedo, nós conseguimos ter melhores resultados. Sim, se a coisa não evoluir tanto, não é? Se não for ganhando tantas raízes e, portanto, vai nos dar muito mais trabalho e, se calhar, até põe em causa o sucesso, não é? E muitas vezes, se a pessoa já chega mais tarde, a gente sabe que vai precisar de muito mais sessões para poder ajudar aquela pessoa. Exatamente. O que acontece é que às vezes as pessoas, como vêm com aquela ansiedade de vou fazer uma coisa nova e deixa-me ver como é que isto vai resolver e se calhar, eu vou experimentar 2 ou 3 sessões e ver se fico bem, se não fico já não apareço. Então, é tipo mais um antibiótico, 1 ou 2 antibióticos. Claro, quer dizer, se tu tens que fazer uma caixa de medicação e tens que tomar de 8 em 8 horas, tu tomas um hoje e daqui a 3 dias tomas outro e depois tomas mais 4 dias e depois paraste. Sim. Não vai correr da mesma maneira. Portanto, e a acupuntura tem a sua metodologia também, não é? E muitas vezes as pessoas não dão sequer a possibilidade de a gente mostrar que as podia ajudar. Exatamente, sim. Porque se ela vem a uma consulta e eu digo-lhe, olha, de acordo com aquilo que tem, de acordo com o seu quadro clínico, aquilo que eu prevejo, e claro que isto é sempre relativo, não é? Mas aquilo que eu prevejo para o problema, a gente vai precisar provavelmente aí de umas 12 sessões para conseguirmos resolver esta situação. Se a pessoa vem 4 vezes, não conseguiu ver logo aquilo que estava a querer ver de mudanças e de melhorias, e depois já não aparece mais, ela não dá sequer a possibilidade de eu demonstrar que a gente podia. Porque se calhar só à 6ª sessão é que a pessoa começava a melhorar, não é? Eu conheço muitas situações em que, posso dizer que na China, por exemplo, tu tens pessoas a fazer tratamentos para determinadas patologias em que fazem ciclos de tratamentos e às vezes tens as pessoas a chegarem ao final com 60 tratamentos para o problema.
Aqui no Ocidente era quase incomportável fazermos isso e tratarmos as pessoas assim, não é? Até às vezes temos que ir adaptando à semelhança daquilo que os chineses fazem nos restaurantes chineses, adaptarem a comida Exatamente. ao gosto dos ocidentais. Nós temos que ir adaptando também às vezes as ferramentas da medicina chinesa às características dos ocidentais. E portanto, tanta sessão seria quase incomportável, mesmo em termos de bolso, para a maior parte das pessoas. Completamente, sim. E felizmente nós conseguimos bons resultados sem ter tantas sessões, não é? Pronto. Mas às vezes as pessoas pensam que vêm procurar uma panaceia que lhes soluciona as coisas de um momento para o outro, como se fosse o elixir da longa vida. E não é, quer dizer, a acupuntura é uma terapêutica com a sua própria metodologia, com as suas virtudes, mas com as suas limitações também. E muitas vezes é o próprio paciente que não dá a possibilidade, com essa ansiedade, das coisas poderem correrem melhor. Pronto. É importante, isto para dizer, é importante que quando o profissional diz que aquele é o número de sessões previsíveis que pode ser necessária, então levarmos até a sério esse ciclo, esse programa de tratamento, não é? Para vermos depois, e depois fazermos uma avaliação também conforme... Porque muitas vezes a avaliação também é contínua e nós vamos vendo, cada vez que vamos tendo mais sessões e mais sessões feitas, o corpo vai mudando, vai transformando. Sim. Pronto. E a maior parte das pessoas que recorrem a nós são pessoas que já trazem patologias crónicas, não patologias agudas. Exatamente, não é? Pronto. Sim. São coisas que já vêm há muito tempo e coisas com processos evolutivos, degenerativos, etc. E então... isso precisa de algum tempo. São coisas que também já estão enraizadas no corpo há muito tempo e precisam de algum tempo também para a gente começar a mudar. Exatamente. Porque a acupuntura não introduz nada, não mete um fármaco dentro do corpo, não há substância nenhuma estranha que vá fazer uma ação no teu corpo. Não é? Aquilo que nós fazemos é estimular determinados pontos e damos a informação ao teu organismo para ele reagir. E, portanto, ele vai começar a reagir e a processar dentro da sua própria fisiologia determinadas reações, a produzir determinado tipo de substâncias que vão desenvolver em ti um conjunto de efeitos, principalmente no sentido daquilo que a gente quer melhorar. Ora, isto é feito só com o teu corpo e, portanto, aquilo que o teu corpo tem capacidade. Quando tu tens uma patologia crónica que já dá muito tempo, isto é quase como um reeducar, aquilo que nós estamos a fazer através da estimulação da agulha nestes pontos, é quase como estarmos a reeducar o teu organismo para começar a trabalhar e a funcionar de uma forma diferente daquilo que ele está a funcionar agora, que dá origem àquela patologia. Exatamente. Isto leva tempo, às vezes, e daí precisar de um número de sessões. Eu às vezes uso esta imagem até com os pacientes e costumo dizer, bom, olha, se isto fosse um problema agudo, uma coisa que lhe surgiu agora de repente, uma dor que lhe deu aqui, uma guinada numa perna, e a gente mete aqui umas agulhas e se calhar você saía daqui porque é uma reação aguda, é rápido. Pronto. E no fundo, este processo, o que é? Isto é quase como nós estarmos a conduzir, imagina um barco a motor. Tu estás a conduzir um barco a motor, queres virar o barco. Não é? O barco vai naquele sentido e tu queres virar. Não, é só virar o volante e ele vira. E voltas para trás. E é rápido. Não é? Quando estamos a falar de patologias crónicas, esta viragem e inverter este processo não é assim tão rápido. Sim, exatamente. Não é? E eu costumo dizer aos pacientes, olha, uma patologia crónica, para virar para o outro lado, você não é como vir um barco a motor. Isto é como quem vira um petroleiro. Sim, e, portanto, a gente vai devagarinho, sessão a sessão, virando, mudando essa maneira do corpo estar a funcionar, no sentido de procurar o caminho do equilíbrio, o caminho da saúde. Não é? Mas isso é um processo lento. Isto, no fundo, é uma programação, então, estás a dizer. No fundo, é uma programação. Sim, porque... Tu estás a ensinar o corpo... Exatamente. É o teu corpo que reage à acupuntura. As agulhas são aço inoxidável. Portanto, não tem lá nada. Portanto, o efeito é o ponto, e por isso temos que saber muito bem onde é que eles estão, porque têm características específicas. Os pontos hoje já são cartografados e, portanto, já se conhecem. As características de cada ponto, sabe-se que são pontos com características vasculares mais intensas naquela região, onde o ponto se localiza. Estruturas tem a ver com os nervos e etc. Vocês atingem... Estruturas mielinizadas, que normalmente são as estruturas dos nervos, que as pessoas conhecem como os nervos, sistema nervoso autónomo,
o parasimpático e o simpático, e, portanto, têm determinados terminais nervosos e que vão produzindo reações, tanto ao nível do sistema nervoso, como do sistema circulatório, como do sistema endócrino. Trabalho com as hormonas, a estimulação das hormonas e a produção de hormonas no corpo, até à produção de substâncias locais no sítio onde nós colocamos as agulhas. Sabes, eu vi um vídeo, salvo erro, foi num documentário, eu não tenho certeza se foi no YouTube, se foi no National Geographic da vida, uma coisa do género, síndrome de Tourette. Eu vi um terapeuta a tratar, e enquanto a pessoa estava com as agulhas, não tinha qualquer espasmo, no fundo, percebes? Sim, claro. Eles batiam-se, etc. E quando estavam no tratamento, o tratamento era bastante eficaz. No síndrome de Tourette, por exemplo, as pessoas não sabem o que é, mas o síndrome de Tourette basicamente é reproduzir sons, geralmente asneiras, baterem-se, não é? Se calhar explicas melhor do que eu. Mas é basicamente isso. Eles têm acho 4 graus da síndrome. Claro que depende, e seria importante perceber qual é o grau da pessoa que estava mas era grave, a fazer ele tinha todos os graus. O documentário. Batia-se, a pessoa em causa batia-se muito, batia nos outros, dizia muitas asneiras, mutilava-se. Sim, mas a acupuntura nessas situações, claro que não é uma situação simples de tratar, e provavelmente esse paciente, muito para trás, esse paciente já tem um acompanhamento prolongado, não é? Mas, sim, só pela ação que a acupuntura tem no sentido de acalmar, não é? Qualquer tratamento que a gente faça, nem que seja por uma dor nas costas, ele normalmente produz um efeito no corpo de quem faz de acalmia, não é? De serenidade. Isto porquê? Porque a maior parte, quando nós colocamos as agulhas em determinados pontos do corpo, e só o facto de introduzirmos através daquela picadinha a agulha em determinadas zonas, o nosso corpo produz e liberta um conjunto de substâncias que são conhecidas como as endorfinas, que são substâncias que nos dão uma sensação de prazer, de bem-estar e de calma, não é? E, portanto, só o facto de podemos estar a tratar uma outra coisa, mas este efeito é uma situação que surge no próprio paciente. Claro que se fizermos com o objetivo de acalmarmos o paciente, não é? E aí podemos escolher pontos específicos ainda para potenciar mais este efeito. Controlar muitas vezes a espasticidade do corpo e etc. Sim, há ótimos resultados em patologias dessas e outras idênticas. Eu tenho uma curiosidade, talvez seja uma estupidez o que vou perguntar. Não. No tempo do meu avô, havia umas pulseiras. Sim. Que eram de metal. Leonardo, chegaste a ver essa pulseira no avô, amor? Olha, eu cheguei a ver também, conheci essas pulseiras. Que tinham 2 bolas. Sim. Isso tem algum impacto? Alguma explicação que junte-nos ao... Porque o meu avô sentia de facto uma diferença. Não estou a falar das pulseiras que aconteceram relativamente recente, que eram uns plásticos e não sei o quê, que até tinham... Eu sei. Eram umas de metal. Às vezes as bolinhas até eram mais amareladas e etc. Exatamente. Sim. Essas pulseiras, bom, elas tinham um princípio que não tem a ver com o princípio da acupuntura necessariamente, não é? Tinha a ver com princípios que têm a ver com magnetismo, essencialmente com magnetismo. Pronto. Recorda-me, nessa altura, que algumas pessoas se sentiam muito bem, mas depois houve... Estamos a falar 20 e poucos anos atrás. Depois houve pessoas que vieram falar muito mal dessas pulseiras e que aquilo era tudo uma trafolhice e que não fazia efeitos nenhuns. A verdade é que havia pessoas que as colocavam e que se sentiam melhor e que achavam que melhoravam um conjunto de situações. Claro que aqui podemos colocar a situação... placebo? Exatamente. Pode ser placebo, pode não ser, não é? Pronto. Efetivamente, essas pulseiras especificamente, eu não conheço, nem conhecia na altura, também era um miúdo e lembro-me disso. Eu também. Não conhecia propriamente em pormenor qual era o tipo de metal que era utilizado, etc. E, portanto, não te sei dizer se era uma coisa efetivamente fidedigna ou se com validade. Mas por falares em pulseiras, agora que estavas a falar em pulseiras, recorda-me de umas pulseiras que são desenvolvidas essencialmente, e essas sim, segundo os princípios acupunturais, para o enjoo. São pulseiras que têm normalmente uma saliência ou uma bolinha que fica aqui no meio
do antebraço. Uhum. Portanto, tu metes a pulseira e até há quem use para viajar nos aviões. Ok, e etc. sim, eu já acho que já vi. Tem umas saliênciazinhas e que Pressionam fica determinados exatamente num ponto, não é? Num ponto da acupuntura que é usado para o enjoo, ou que controla o enjoo, não é? Principalmente o enjoo na viagem. E essas dão um muito bom resultado. Há muitas pessoas com muito bom A resultado. minha pergunta vinha daí. Se aquela pressão que fazia naqueles pontos, se tinha alguma coisa a ver com a medicina chinesa. Sim. Percebes? Daí ter perguntado e não saber se fazia grande sentido. Sim. Mas lá está, a pergunta que tu me fizeste das pulseiras que eu me lembro, algumas pessoas usavam-nas mais apertadas e efetivamente as bolinhas podiam fazer alguma pressão. Eu cheguei a ver gente que andava com elas mais largas. Pronto, exatamente. E aí não faz nada. Agora, se efetivamente houver ali alguma pressão, sim, a pessoa pode se sentir mais aliviada. A dele fazia, ele metia e aquilo fazia-lhe pressão em 2 pontos. Se forem feitas com esse propósito, sim. E existem algumas pulseiras, alguns e às vezes outros utensílios que vão buscar o conhecimento da terapia acupuntural e, portanto, são usados depois assim em situações mais pontuais, mas pode ser uma ajuda. Ok. Evita que as pessoas estejam a tomar comprimidos para enjoo. Exatamente. Assim, eu, como tu sabes, eu tenho aversão a agulhas. Sim. Eu costumo dizer que tenho uma religião que não me permite. Mas porquê? Epá, não sei, desde muito miúdo. Tiveste uma má experiência no hospital tiravam-me sangue pelo pescoço e eu via sangue a esguichar por causa de eu ter, sim, como é que se chamava? O que eu tinha era, diziam que eu tinha epilepsia e depois fizeram centenas de testes e faziam uma série de coisas de testes. Epá, eu apanhei pânico. Assim não ajuda. No entanto, eu acho que seria interessante se concordares, demonstrarmos e me usares como paciente. E pôr-te uma agulha. E depois, eu sei que se eu desmaiar, já sabem que pronto, mas é por bem da ciência. Se tu desmaiares, acaba o programa. Se eu desmaiar, tu tens alguma agulha que acorde? Tenho, e se calhar nem precisamos de agulha. 2 lambadas e está o problema resolvido. E pontinhos que às vezes só com a pressão digital consegue reanimar. Ok, eu estou muito nervoso e com Estás muito nervoso? E com muito medo. Não. Então pronto, olha, vamos lá. Escolhe o sítio onde tu queres. Sim, pode ser aí no braço, se calhar dá mais jeito de dar assim. Meu Deus. Aí para as câmaras talvez seja. Queres chamar a avó e a mãe, Léo? Para assistirem ao meu desmaio? Eu estou todo a transpirar por dentro. Não há razão para isso. Não é muito grosso, pois não? Olha, isto são... Nem consegues ver a grossura. Não consigo. Não, só viste o cabo. Olha lá, as agulhas. Eu vejo, olha as agulhas, eu vejo muito bem. Não. Então vamos lá. Eu posso fazer sem olhar? Podes, não precisas de olhar. Eu vou só desinfetar as minhas mãos agora nesta fase. Arredar isto ligeiramente, a produção que presta aqui atenção para eu arredar, porque se eu cair para não levar nada atrás de mim. Agora nesta situação de pandemia, não sei se estão-me a ouvir. Tens de se calhar atrás de meter o microfone melhor, sim. Então vá, mas... Consegues fazer assim? Sim, acho que sim. Leonardo, dá aqui uma mãozita, se fizeres favor, dás? É preciso. Não é preciso? Não. Olha, Jesus. deixa eu cá ver. Isso não vai muito fundo, pai, não? Não. Se conseguir explicar o que ponto é que vais atingir e o que é que faz... Olha, eu vou-te fazer um ponto apenas para demonstração, não é para nada, é só para tu experimentares uma agulha. Mas eu já vou usar um ponto acupuntural, não vou pôr em qualquer sítio, não é? Ok. Pronto. E que normalmente é um ponto que protege, que nós utilizamos essencialmente para proteger e para o organismo ganhar imunidade quando estamos a tratar pessoas que são influenciadas maioritariamente por questões climatéricas. Okay. Ou seja, que têm patologias que às vezes pioram com o frio, com o calor, não é? Dar alguma resistência mais externa ao corpo, como se criasse assim uma espécie de defesa, uma camada em que tu lidas melhor com as agressões que vêm do exterior. Imagina que tu tens problemas reumatismais. Quando chega o inverno, pioras, não é? Os ossos doem mais, às vezes quando muda o tempo e tal, a gente ouve as pessoas a dizer isso. Pronto, e então vou usar esse pontito. A produção está toda aqui de pé. Está tudo na expectativa de te ver cair. Pois está, eu já estou, parte de mim já caiu. Parte de mim já caiu. Não há razão para isso. Vai. Então, vamos cá procurar aqui o pontito. Meu Deus. Normalmente nós procuramos através de alguma sensibilidade. Ai, Jesus. Espera aí, então ainda não te pus nada.
Posso? Já fizeste, que eu sei, eu não Não senti sentiste nada. Eu não senti nada, mas. Não, calma, posso? Olha para lá. Ainda não meteste? Pá, Ai, eu já senti a perfurar de um lado ao outro. relaxa, é perfurado de um lado ao outro. Está maluco, pá. Estás morto. Olhem, como podem ver, eu sou uma pessoa com medo e não dói absolutamente nada. Está uma agulha. O meu espírito já desmaiou, mas o meu corpo mantém-se aqui intacto para tentar manter o podcast Bom, até se ao quiserem fim. filmar, está aí uma agulha. A gente Se agora vai quiserem- tirar. Se quiserem filmar, a agulha está espetada É. e eu tenho muito. Se às vezes moveres com muito rapidez, pode às vezes algum tendãozinho roçar na agulha e sentires algum desconforto, mas não é nada por aí além. Tens uma agulha espetada, estás a ver? Já ultrapassaste o trauma das agulhas. Ao menos que sirva este podcast para te fazer libertar. É? Já lá está. Tens de espetar outra vez que é Não Não, deitou- não. Não deitou nada. Não, sim, Nem sim, deitou sim, sangue, sim. estás a ver? Está aí, quase nem encontras o sítio. Era bem dar uma volta. Mas eu estou-me a sentir mal. Estás-te a sentir? Não doeu. Olha, as minhas mãos estão todas assoadas. Pois, mas isso é de um stress sem razão, rapaz. Já está, sobreviveste. E agora, se continuas a conversar comigo, isso passa no instantinho. E vamos conversar. Eu tenho pânico. Eu vou deixar depois aqui umas agulhinhas de recordação para tu depois poderes olhar para elas. Elas ficam dentro do blister, que é estas coisinhas aqui, não é? Estes Quando ele pacotinhos. se portar mal, Estes pacotinhos, pois, quando ele se portar mal, olha, ameaça, quanto mais não seja, ameaças. que eu tenho de deitar só um segundo. Ameaças. Sério, estou a sentir tudo à roda. é que ele nem sentiu. Pois não, então ele estava a olhar para aquilo. Vocês não têm noção, não dói nada. Mal se sente. Mas a parte psicológica Ah, é horrível. Então, se Pois. eu não tivesse e estava a espetar, tu nem Se tinhas tu meteres a sentido. mão no meu coração, eu tenho o coração completamente. claro. Parece que ele não bate. Ele está. Eu deveria virar uma câmera para te apanhar. Então- Apanha. Isso. Desculpa, mas. Respira é três- mais forte que eu. respira Não, 3 não, vezes não, fundo. não, não, Ai, por amor de Deus, não Eu estou a desce. gozar, eu estou-me a sentir mesmo mal, eu não vou conseguir acabar. Não queres um bocado de whisky? É que eu ouço tudo tipo no fundo do poço, estás a ver? Não queres whisky? Mas que fundo do poço. Ouço, estou a ouvir-vos tipo no fundo. Olha, eu é que estou a ouvir que ainda estou aqui com os auscultadores. E eu já volto para aí. Agora atenção, já está a melhorar. Já. Vai, respira 3 vezes fundo. E depois levanta-te e volta para aqui. E a coisa já passou. Ó. Não tens lá Claro. buraco nenhum, ninguém te fez Nada, Então, nada. estás a ver? E não dói, Nem sabes onde é que foi já. E não pensem que dói de alguma forma, que não dói, mas a parte psicológica Só de pensares que estiveste aí. foi. Mas tu estavas muito descontraído a olhar para ela. Olha, eu tenho uma curiosidade. Tu escreveste alguns livros. Trouxeste um livro para nos oferecer aqui. O livro fala sobre sexualidade, pelo que me parece. Sim, é um livro. Tântrica. O título chama-se Sexualidade Tântrica Taoísta. Ok, vou-te fazer uma pergunta em relação à parte tântrica. Dizem que um orgasmo de uma pessoa tântrica dura muito tempo e o sexo tântrico dura muito tempo. Posso? Sim, sim. É para Obrigado. ficar para vocês aí. Muito para o- obrigado. Vamos pôr aí numa parte. Estava-te a perguntar, a parte do sexo tântrico, como é que funciona? Porque dizem que tu consegues ter um orgasmo muito longo, as relações sexuais são muito longas, são muito intensas. Olha, no tantrismo e na sexualidade tântrica, porque é importante perceber que dentro do tantrismo não é só as questões do sexo que são importantes. Normalmente Uhum. para o Ocidente aparece muito, quando se fala de Tantra, as pessoas associam logo ao sexo tântrico e parece que o Tantra é só sexo. Mas o Tantra Sim, eu sei que não. é. Eu sei não que é? não. E tem um conjunto de... O Tantra é uma filosofia e tem um conjunto de dimensões que são observadas na prática do tantrismo. A sexualidade é uma delas, porque é uma dimensão do ser humano. Agora, de facto, se os orgasmos são mais prolongados,
Se o intercurso sexual entre os parceiros também é mais prolongado, sim, porque existem alguns pressupostos na prática do Tantra, seja o Tantra hindu ou o Tantra ligado à tradição indiana, como o Tantra taoísta, que é ligado mais à tradição chinesa, procuram, exatamente na vivência da sexualidade, encontrar mecanismos, formas de potenciar a vivência dessa sexualidade. E, portanto, quando tu consegues fazer determinadas práticas que normalmente potenciam a tua capacidade de sentir, não é? E torna o teu corpo todo ele mais sensitivo. Quando chegas a um patamar do atingimento do orgasmo, é natural que a dimensão desse orgasmo seja muito maior. Ok. E não tão localizado, por exemplo, na região genital. Mas é um orgasmo muito mais expansivo em que tu consegues ter essa explosão de prazer sentida por todas as partes do teu corpo. Ok. E algumas das práticas do tantrismo vão sendo feitas com esse objetivo. Não é? Depois, prolongares mais o ato sexual. Sim, também. A ideia é poder estar nessa vivência do prazer o tempo que tu pretenderes. Ok. Não é? Pronto. Nós sabemos que na vivência da sexualidade existem diferenças entre os homens e as mulheres. E, normalmente, a maior parte dos homens não acaba por atingir um orgasmo ou ter o prazer mais rapidamente do que as mulheres. Isto em termos estatísticos. Poderá haver situações que não sejam assim. Então, no fundo, o que estas tradições foram procurando foi como é que nós podemos trabalhar com os homens e com as mulheres, de acordo com as suas necessidades e com as suas características, de maneira a que a gente possa fazer com que aquele momento de intercurso sexual entre duas pessoas possa ser o mais prazeroso possível e poder durar o tempo que pretendam. Não é? E isto essencialmente porque se percebeu nessas culturas que as mulheres normalmente precisavam de mais tempo para conseguir atingir o clímax do prazer do que os homens. E então existem muitos mecanismos dentro da prática da sexualidade tântrica que ensinam os homens a conseguir prolongar mais o ato. Não é? Assim como ensinam as mulheres também, em determinadas práticas, a poder saber como ir buscar esse orgasmo de uma forma mais rápida e mais intensa, ganhando uma maior intensidade. Mas são práticas, muitas delas clássicas, que foram sendo registadas por culturas que se dedicaram à dimensão da sexualidade. Não é? Pronto. No Ocidente, nós, de facto, fomos sempre perdendo um bocadinho isto, essencialmente por questões culturais. Não é? E não só culturais, mas também religiosas, que depois foram assentes na nossa educação, não é? E foi sempre uma educação um bocadinho repressiva em relação ao sexo. E, portanto, não se foi explorando da mesma forma que outras culturas e outras tradições o foram fazendo. E esse livro surge exatamente de uma recolha de informação daquilo que eram as práticas, nomeadamente na China, relacionadas com a sexualidade, na China clássica. A acupuntura, existem pontos, por exemplo, nas zonas sexuais que a acupuntura tem algum efeito, e qual o efeito, o que fazem? Existem pontos que são localizados junto aos genitais e que podem ser usados para determinado tipo de patologias, não é? Alguns deles não têm necessariamente que ter a ver com algumas disfunções sexuais. Pronto. Por exemplo, tu tens pontos junto aos genitais, tanto no homem como na mulher, que podem ser utilizados por questões de fertilidade, por exemplo. Okay. Não é? Pronto. Porque aquela zona também é a zona onde vai gerar um novo ser e etc. E muitas vezes os pontos que têm a ver com questões de impotência sexual, de anorgasmia, etc., que a gente possa trabalhar a nível de tratamento, muitas vezes são distantes da zona genital, não estão sequer próximos, mas podem ajudar neste tipo de situações. Mas sim, junto à zona genital existem alguns pontos, às vezes nem todos os profissionais, nem todos os clínicos os usam,
é preciso também estar no ambiente e o paciente também Propício, sentir-se à vontade para a gente poder usá-los. Muitas vezes são importantes o uso para o sucesso do tratamento. Mas pronto, quando deixamos o paciente à vontade e ele entende de facto a necessidade de fazer a utilização desses pontos, normalmente não há grande problema. E também não são pontos muito dolorosos, apesar de ter a ideia de que nessa zona colocar agulhas. Existem técnicas para colocar as agulhas de forma a que elas não se sintam ou não piquem, não é? Que não seja uma coisa muito dolorosa para o paciente, e conseguimos efetivamente fazer o trabalho. Há pouco, quando tu exerceste a acupuntura em mim, tu usaste um género de um cano. Como é que vocês chamam essa? Posso ver o aplicador? Sim, deixa-me... Onde é que eu guardei? Está aqui. Isso sempre foi usado? Ou não. É assim, é mais fácil... no fundo é um bocadinho de tubo, não é? É um tubinho. Parece uma caneta. Às vezes é em plástico, outras vezes é em metal, não é? Elas são usadas, a agulha é colocada aí dentro. Extremamente fina, realmente. Isso podes dobrar, ela não parte nem nada. Elas antigamente partiam. Vem aqui as primeiras, às vezes as pessoas ficavam com o receio, se aquilo parte dentro do corpo e etc. Hoje não, hoje elas dobram-se todas e só com um alicate é que efetivamente conseguirias partir uma agulha. Portanto, dentro do corpo e na utilização clínica não corre qualquer tipo de risco. Hoje usa-se muitas vezes a cânula, ou esse tubinho, não é? Em japonês chama-se shinkan, e usa-se essencialmente com o objetivo de tornar mais indolores a colocação da agulha. Pronto. Okay. Antigamente usávamos só a agulha diretamente e ainda hoje se usa. Podemos colocar a agulha e com uma forma seca e rápida e ela entra. Okay? Pronto, de forma manual. Mas os japoneses desenvolveram esse sistema, e foram os japoneses que começaram a desenvolver a utilização do tubinho, que é uma forma mais simples de tu conseguires aliviar a sensação da agulha. Isto porquê? Primeiro porque dás uma pancadinha seca e ela entra. Depois, quando tu metes o tubinho, já podes exercer uma pressão e aquela sensação da pressão disfarça a entrada da agulha, não é? Qualquer picadinha que possas sentir, porque o tubinho faz uma pressão e quase não sentes nada depois da agulha lá ficar. Não é? Sim. Pronto. Tem algumas vantagens e torna-se às vezes mais simples de colocar. Digamos que isto foi fruto da evolução do tratamento acupuntural e hoje muitos clínicos, muitos profissionais optam por usar com a cânula. Um terapeuta como tu já usaste em ti próprio a acupuntura? Já tiveste essa necessidade? Sim, já. Às vezes, principalmente nos pontos onde eu chego. Se me tiver a doer as costas, já não consigo pôr da mesma maneira. Mas às vezes um problema num joelho ou um problema noutra zona que eu consiga e que sei que... Ou até outros problemas quaisquer. Imagina que eu estou com um problema qualquer de estômago e sei que existem pontos na perna que vão melhorar o funcionamento do meu estômago ou vão melhorar a minha digestão. Eu posso colocar 2 ou 3 pontos na perna porque sei que vão melhorar. E as agulhas têm alguma durabilidade? Ou seja, a partir do momento que espetas a agulha, ela tem de ficar X tempo no corpo para... Regra geral, aquilo que é preconizado na maior parte das situações, claro que existem situações às vezes em que pode ficar mais tempo porque é indicado, ou eventualmente até existem situações em que tu fazes uma introdução da agulha, manipulas, rodas a agulha, fazes algum tipo de movimento, sim, fazes algum tipo para produzir um efeito maior e depois tiras logo, quase não está tempo nenhum. Mas, regra geral, as agulhas devem estar colocadas entre 15 a 20 minutos. Não é? Quando colocas o conjunto dos pontos todos que tu encontras necessários para o tratamento daquele problema daquele paciente, colocas os pontos todos e deixas ficar durante 20 minutinhos e depois retiras, porque o efeito já foi feito. Ficar muito mais do que esse tempo também já não traz grande benefício para além disso. Marco, olha, foi... Antes de nos despedirmos, queria que tu fizesses a pergunta. Pois é. Tenho uma pergunta então para a próxima entrevistada, não é? A entrevistada. Olha, assim de repente, eu se calhar faria... Olha, uma vez que
que a minha vinda aqui foi centrada essencialmente em questões de saúde, eu se calhar fazia a seguinte questão. Perguntava ao convidado ou à convidada o que é que ele ou ela tem feito ou praticado na sua vida de forma consciente, com o objetivo de melhorar ou promover a sua saúde. Boa, boa. Eu tenho um convite a fazer-te. Tu és um adepto do poliamor. Sim. E acho que hoje não cabe falarmos nisso, até pelo contexto do podcast, de fazermos um novo podcast mais para a frente, a falarmos sobre o poliamor e até que forma é que o poliamor tem a relação, porque eu acho que isto tudo tem uma relação, não é? Não sei, vamos descobrir. Acho que seria interessante abordarmos essa situação. Aceito o convite, ou melhor, convite aceito. É uma questão de gerirmos depois disponibilidades de horários, calendários, etc. E sem problema nenhum, falaremos sobre isso. Marco, foi um gosto imenso. O gosto foi meu. Muito obrigado pela experiência que tive, que foi enriquecedora. Pelo menos ficaste a perceber que colocar agulhas não dói. Não dói. Há sempre a situação inerente do meu pânico, que não sei se será assim tão fácil de se resolver, e de tudo o que vem relativamente a esse pânico que tenho, que é de há muitos anos, como pudeste assistir, mas foi muito enriquecedor para mim, e acho que para as pessoas lá em casa também, para perceberem que um medroso, um homem que tem pânico de agulhas, que já mudou de religião por causa das agulhas quase, que se dispôs a fazer porque seria interessante mostrarmos a simplicidade, porque às vezes pensamos que é uma coisa muito simples, mais ou menos. Pensamos que é uma coisa muito simples e é uma coisa muito complicada, e é uma coisa muito simples. Sim. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Também foi um prazer. E olha, obrigado pelas prendas que nos deste, está bem? Aqui para o programa. Nada. Muito Depois obrigado. deste podcast, eu e a Helena, logo à noite, vamos estar todas espetadas com agulhas. Cuidado para fazer experiências em nós. Não.